Se alguém perdeu, então, essa parte do processo de separação de mistura, se bem que nem adianta vocês verem isso agora, cara. Antes do Enem, anotem aí, cara, deixem anotado na agenda de vocês, tipo, em algum lugar, para antes da prova do Enem, vocês reverem essa aula rapidinho, tá? Mas antes, assim, tipo, 1, 2 semanas antes da prova do Enem, rever essa aula de processo de separação de mistura. Porque é um negócio muito bobo, é aquele negócio de filtração, separação eletromagnética, enfim, tem vários tipos de separação de misturas, né? É uma matéria relativamente boba e sempre cai no Enem, tá? Então, só que se vocês estudarem agora, também provavelmente até lá vocês já esqueceram. Então, lembrem de antes do Enem assistir rapidinho essa aula que YouTube tem 500 aulas sobre isso de, tipo, 15 minutos, 20 minutos, vocês já viram a matéria, tá? Beleza, aí dando sequência no que eu estava falando. Aí depois a gente começa a falar dos modelos atômicos, né? Falar do Dalton e tudo mais, da evolução aí dos modelos atômicos, né? Até o modelo que a gente tem agora, que a gente tem o núcleo, né? Onde estão as partículas nêutron e próton. Nêutron sendo partícula neutra, próton sendo partícula positiva. E na eletrosfera... Agora que eu vi que eu estou sem câmera também. E na eletrosfera, né, porque o núcleo é um negócio bem tico, assim, de pequeno, e a eletrosfera, que é tipo um negócio bem maior, assim, vazio, ficam os elétrons rodando ali na eletrosfera. Aí, beleza. Aí a gente já começou a dar o conceito para vocês de número atômico e número de massa. Sendo o número atômico representado por aquele Z grande, que é igual à quantidade de prótons. O número de massa, que é representado pelo Azão, né, A maiúsculo, é igual ao número de prótons mais nêutrons. E é a massa, literalmente, tipo, a massa do átomo, né, do elemento. Aí uma coisa importante também, os elementos, o que é o RG, o CPF dos elementos, né? Tipo, o que diz que o oxigênio é o oxigênio e o cloro é o cloro? O que diz? É o número atômico deles, tá? O número atômico é o CPF, o RG daquele elemento. Se eu mudei o número atômico dele, eu mudei o elemento, tá? Então, não me interessa o neutro, quantidade de nêutrons, nem quantidade de elétrons. O que manda é a quantidade de prótons, que é o número atômico dele, tá? Aquele é o RG daquele elemento. Aí, beleza. Aí vocês viram lá a formação de íons, cátions, ânions, conforme você vai perdendo e ganhando elétrons. O que mais? Aí vocês viram... Aí entrou na... vocês viram a eletrosfera também, né? Que aí na eletrosfera você tem lá os elétrons rodando, mas existe uma distribuição desses elétrons na eletrosfera. Não é que tá todo mundo, tipo, foda-se, assim, rodando junto. Os elétrons ficam distribuídos bonitinho em umas camadas na eletrosfera, né? Existe uma quantidade de camadas e eles ficam ali distribuídos de uma forma organizada, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz aquela distribuição de Linus Pauling, aquela 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s e assim por diante, a gente está literalmente ordenando onde os elétrons estão, tá? Na eletrosfera. Você está, tipo, dizendo, ó, cara, tem 2 elétrons ali na camada 1, subnível S, e assim por diante. Beleza. Aí depois a Carol deu a última aula de tabela periódica. A tabela periódica, tem uma galera que tem medo da tabela periódica, mas, cara, a tabela periódica, ela é muito parceira, muito, porque ela é tipo um mapa da cola, assim, ela vai te dar muita cola, sabe, tipo, de graça, assim, porque ela tá organizada de uma maneira para te dar as informações de um jeito muito mais simples do que você ter que calcular na mão. É como se, tipo assim, fazendo uma analogia, é como se você fosse fazer a prova de matemática com uma tabuada. E aí, tipo, a sua prova de matemática fosse só de, tipo, operação de multiplicar e dividir, e você com a bola do lado. Porra, não precisa nem raciocinar direito para fazer. Você vai fazendo, tipo, bem mais facilmente. A mesma coisa com a tabela periódica. E aí o Enem tirou a tabela periódica. Ela vinha na última página, né? Cara, eu não faço a menor ideia por quê. Eu achei isso extremamente idiota. Eu tenho um certo ranço com o Enem, tá? Me desculpem, assim, mas eu tenho um certo ranço. Isso, o Alex falou, a UERJ não, exatamente, viva a UERJ. A UERJ tem a tabela periódica ainda no final da prova. Então, e a UERJ quer que você saiba ler a tabela periódica. Então, tem vários exercícios da UERJ, várias questões da UERJ, inclusive da discursiva, que ele quer que você, ele só quer que você saiba ler a tabela periódica. Assim, então, tipo,
Tipo assim, a questão você mata em 2 segundos olhando a tabela periódica. Só que se você não sabe ler a tabela periódica, não adianta nada, né? Você ter a tabela periódica nas suas mãos. Aí, beleza. Aí a Carol ensinou a tabela periódica. Cara, em resumão, assim, tem até minha tabela periódica aqui. Resumão. Eu vou falar sobre isso na aula, mas já vou falar logo agora. Cara, tem, tipo, 3 coisas que precisam saber da tabela periódica. Que de cara ela vai te ajudar. Primeiro é que ela está dividida em colunas, tá? E essas colunas aqui, essas 2 primeiras e essas últimas aqui estão classificadas como 1A, 2A, aí pula para cá, né? 3A, 4A, 6A, porque aqui é tudo B, aqui no meio, né? Tudo B. Aqui que é A, e esse final aqui é A. Essas colunas aqui, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ela já te diz de cara quantos elétrons aquele elemento tem na camada de valência. De cara, assim, se esse cara tá aqui na 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se esse cara tá aqui na 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Aí a gente já vai ver o porquê que isso é importante, tá? E ela também, ela tá separada em linhas, né? Os elementos, eles estão em linhas diferentes. As linhas a gente chama de períodos. Essa quantidade de linhas significa a quantidade de camada que aquele átomo tem na eletrosfera. Então, se o elemento está aqui na linha 2, tipo esse lítio aqui, linha 2, eu já posso te afirmar que ele tem 2 camadas na eletrosfera dele, ou seja, tem 2 camadas de energia. Se o cara está aqui na linha 6, ele tem 6 camadas na eletrosfera dele. Se o cara está na linha 7, o cara tem 7 e assim por diante. Então, assim, só de você ver em que linha coluna aquele elemento tá, você já consegue, ver quantas camadas ele tem e quantos elétrons ele tem na camada de valência. E a outra coisa que vocês precisam saber são as propriedades periódicas, principalmente para quem vai fazer o ERG, tá? Porque o ERG, sim, sempre exige isso. As propriedades periódicas, que é o tal do raio atômico, que cresce para cá, que isso aí a Carol deu na aula dela, né? E a eletronegatividade, que cresce em sentido contrário, para cá e para cima. E aí vocês veem aqui na pontinha tem um FON, FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, que eu chamo a buzininha de FON, que são os elementos mais eletronegativos. Beleza, então basicamente a tabela periódica, assim, existem outras coisas que ela pode te dizer, mas isso aí é o básico, tá? Aí a gente vai ver aqui o porquê. Aí agora eu vou entrar na parte de ligações químicas. O cachorro tá esperando. Vou entrar na parte de ligações químicas. As ligações químicas, porque até agora a gente está estudando o átomo isolado, né? Você viu lá, o átomo tem um núcleo, tem a eletrosfera, tem quantidade de nêutrons, quantidade de prótons, blá, blá. Beleza, tá, mas eu quero saber, por exemplo, a água, que a gente sabe que a água é H2O. H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Tá, mas por que o hidrogênio e o oxigênio se juntaram fazendo a molécula da água H2O? Por que eles se juntaram? Por que faz eles ficarem juntos? A ligação química. Então, é justamente isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar a ligação entre os elementos, formando as moléculas, e que, por si só, as moléculas unidas formam as substâncias. Tá? Então, a gente vai entender por que eles se ligam, que porra é essa, sabe? Por que um se liga com o outro, que depois se liga com o outro, que depois se liga com o outro. E aí, uma coisa que vocês têm que saber já de cara eu gosto de fazer uma analogia com o pôquer. Quando você está jogando pôquer, você tem lá as suas fichas, né, o seu dinheiro. E aí, naquela rodada, você vai lá e aposta uma quantidade de fichas, não necessariamente se você aposta todas as fichas. Quando a gente fala em camada de valência, que é a camada mais longe, né, mais distante do núcleo, né, a camada onde tem elétrons, né, mais distante do núcleo daquele átomo, a gente chama de camada de valência, os elétrons da camada de valência são os elétrons que vão participar das ligações químicas. Todos os outros elétrons você pode ignorar. Então, tipo assim, aquele elemento tem 5 camadas na eletrosfera dele, sendo que na quinta camada ele tem 4 elétrons. Sendo que da camada 4, 3, 2, 1, ele tem, sei lá, 30 elétrons. Não interessa os 30 elétrons, eu só vou olhar os 4 elétrons que estão na última camada dele. Tá? Na quinta camada, que é a camada de valência, nesse exemplo que eu dei. Então, o que eu tô querendo dizer, a analogia com o pôquer, não interessa quantos elétrons ele tem. O que tá para jogo, né, vamos dizer assim, para fazer as ligações químicas,
são os elétrons da camada de valência. Então, são eles que a gente vai ver. Então, a gente vai ver os elétrons da camada de valência de um elemento, a gente vai ver os elétrons da camada de valência de outro elemento, e a gente vai ver se é possível eles fazerem uma ligação química e como, e qual ligação química eles fazem, tá? A partir dessa informação, a partir dos elétrons da camada de valência, que é o que está para jogo. Tá? Então, as ligações químicas, elas sempre acontecem através dos elétrons. E é importante vocês entenderem que, lembra que eu disse que o RG e CPF do elemento, o que diz que aquele elemento é aquele elemento, é o próton. Então, com a quantidade de prótons, que é o número atômico, a gente não mexe. A gente mexe fazendo as ligações com a quantidade de elétrons. Isso não altera o elemento. Tá? Você pode tirar e colocar lá tantos elétrons quanto você quiser daquele elemento. Você só vai mudar a carga dele, mas ele continua sendo aquele elemento. Tá? Então, sempre quando a gente fala de reações químicas, a gente vai sempre falar dos elétrons. Beleza, vou começar aqui. Aí vocês me interrompam aí, se vocês quiserem fazer um comentário, alguma coisa, tá? Fique à vontade. Beleza. Aí aqui, só para explicar, né, que as ligações químicas, elas são aquelas ligações que acontecem entre os átomos para formarem as moléculas, né? As moléculas são vários átomos unidos, e várias moléculas unidas formam as substâncias ou compostos iônicos, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, basicamente, você tem um átomo lá, que é um átomozinho, sei lá, de oxigênio. Ele, junto com o hidrogênio, forma a molécula da água, H2O. Várias moléculazinhas da água juntas formam a substância água. Tá? Então, a gente vai ver a ligação dessas duas coisas, a ligação entre os átomos, que é nesse exemplo da água que eu dei, a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, e a gente vai ver também a ligação entre as moléculas da água, várias moléculas de H2O se unindo para formar a substância água. Tá? Que são dois tipos de ligações químicas que a gente tem. E aí é importante a gente, que os cientistas, quando eles estavam estudando isso, né, eles entenderam que as ligações químicas elas acontecem por causa dessa busca por estabilidade química. Os elementos buscam por estabilidade, por isso que eles se unem, por isso que eles se ligam. O que seria essa busca por estabilidade, né? O que é ser estável para um átomo? O ser estável para um átomo é dado a partir dessa regra do octeto. Regra do octeto, né, vem de 8, diz que os elementos querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência, como eu disse, é aquela camada mais distante da eletrosfera, né, mais distante que aquele elemento tem na eletrosfera dele. Então, o cara, normalmente, os elementos, eles querem ficar... E aí, eu falo normalmente porque essa regra não vale para 100% dos elementos, mas vale para grande parte deles, e para o nosso caso aqui, vai valer para a grande maioria, basicamente, tá? Só com exceção do hidrogênio, já vou explicar o porquê. Mas, enfim, a gente tem que colocar na cabeça, então, que a regra do octeto diz que, para o elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os elementos, de novo, todos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Porque na vida real não engloba todos, mas o que a gente vai trabalhar aqui todos os elementos buscam ter 8 elétrons na camada de valência. Então, se o cara tem, sei lá, 6, ele vai querer roubar 2 elétrons de alguém para completar 8. Simples assim. Beleza? Aí, vocês lembram aqui que a gente tem a tabela periódica, né? E aí, essa última coluninha aqui, essa coluninha que está marcada de amarelo, cada coluninha dessa aqui, que são chamados de grupos, né, as colunas, eles têm nome. E aí, tipo, isso mais ou menos vocês precisam saber, assim, antes não precisava, mas infelizmente agora precisa. Mas não é difícil. E conforme vocês forem estudando, vocês vão acabar decorando meio que sem querer. Metais alcalinos terrosos, família do boro, que é o boro primeiro aqui, família do carbono, que é o carbono primeiro aqui, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. E aí a gente meio que dá uma ignorada nessa galera aqui do meio, que é a galera da família B de bola, a gente dá uma ignorada neles, tá? A gente meio que trabalha com a família A, que são as 2 colunas aqui, e essas colunas finais aqui.
Aí, o nome dessas famílias aqui, da família, do familiar que vocês precisam saber. A Luísa perguntou aqui, professora, camada de valência é a mesma coisa que camada eletrônica? Então, camada eletrônica são todas as camadas da eletrosfera. Esse nome eletrônica é por causa das camadas de 2 elétrons, eletrônica, 2 elétrons. Então, quando você fala camada eletrônica, você está falando de camadas da eletrosfera, você está falando de todas, qualquer camada eletrônica. Quando eu falo camada de valência, eu estou me referindo especificamente à camada mais longe do núcleo, porque ele começa assim, né? Tipo, o núcleo está aqui piquititito. Aí tem a camada 1, mais próxima do núcleo, envolvendo, né? A camada 2 é um pouquinho mais longe, a camada 3 é um pouquinho mais longe do núcleo, a camada 4, 5, 6, 7, vai no máximo até 7. A camada de valência é a camada mais longe daquele átomo, porque essas camadas só vão se preenchendo conforme o elemento vai tendo mais elétron, né? Se ele tem elétron pra cacete, ele provavelmente vai ter várias camadas preenchidas. Se ele tem quase elétron nenhum, ele vai ter, sei lá, só uma camada preenchida. A camada de valência vai ser sempre a camada mais longe do núcleo, tá? E é nessa camada de valência que acontecem as ligações, que vão acontecer as ligações químicas. Beleza? Me avisa aí se não ficou claro. Aí eu estava falando aqui do nome das famílias, né? Aí, essa família marcada de amarelo aqui são os gases nobres. Aí tem um detalhe que eu falei para vocês, que essa galera aqui é a família A, né? Essas 2 primeiras colunas aqui, e essas últimas colunas aqui. Você está vendo que está aqui, ó, 1A, 2A, aí pula para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esse número que está aqui antes do A é exatamente o número de elétrons na camada de valência. Tá? Então, a galera que está toda nessa coluna aqui, deixa eu pegar, essa galera que está toda nessa coluna aqui, na coluna 3A, toda essa galera aqui tem 3 elétrons na camada de valência. Toda essa galera aqui que está na coluna 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Aí eu te pergunto, os gases nobres aqui que estão na coluna 8A, quantos elétrons eles têm na camada de valência? 8. Boa. E aí eu falei para vocês que pela regra do quinteto, os elementos só ficam estáveis, eles só se sentem felizes se eles tiverem 8 elétrons na camada de valência. Aí eu te pergunto, o gás nobre está feliz? Está estável? Sim, porque você acabou de falar que ele tem 8 elétrons na camada de valência, então ele está feliz. Então eu te pergunto, será que o gás nobre faz ligação química com alguém? Não. Boa, exatamente. Por que ele não faz ligação química com ninguém? Porque ele já está estável, ele já está feliz. Como pela regra do octeto que a gente acabou de dizer, eles já estão felizes. Então, esse nome gases nobres é engraçado, porque eu achava que esse nome era nome super elaborado. Não, porra nenhuma de elaborado. Gases, esse nome, o gases, né, de gases nobres, é porque eles, nas CNTP, eles estão em estado físico gasoso, tá, nas CNTP. E nobres, literalmente essa palavra nobre vem de tipo assim, porque eles são tipo o nariz em pé, do tipo, não me misturo com a gentalha, não preciso me misturar com ninguém, não preciso me ligar com ninguém, não me interessa os outros elementos, caguei para todo mundo, sou feliz sozinho, e é isso. Por isso que são gases nobres, esse nome é até meio irônico, gases nobres, tá meio sarcástico, exatamente. Então, falou de gases nobres, se o exercício começou lá, o gás nobre, não sei o que, já sabe, porra, o cara tem 8 elétrons, não quer se misturar com ninguém, e é isso. Porque muitas vezes a questão fala disso e te pergunta, por que o gás nobre não realiza ligações químicas? Por causa disso, tá? Porque ele já está estável. Show. Passando aqui, então. Aí, beleza. Aí, reações químicas, como eu falei para vocês, ele vai acontecer entre os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, ou seja, a camada mais longe do núcleo, né? Que é a tal camada de valência, tá? E aí, a gente precisa também ver a atração eletrostática que acontece entre os átomos, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e a tendência que esses elétrons têm de formar pares, isso a gente vai falar mais para frente. Aí, beleza, são 2 tipos, então, de ligações, como eu falei com vocês, 2 subtipos, né? Existem as ligações interatômicas, que inter significa entre, atômicas
são os átomos, então ligações entre átomos, que são as ligações para formar as moléculas. Opa, risquei aqui. Ligações entre átomos para formar moléculas. São 3 tipos de ligações interatômicas que a gente vai estudar aqui. A ligação iônica, a primeira, ligação covalente é a segunda e ligação metálica é a terceira. Então, são 3, quando os átomos se unem formando as moléculas, eles podem estar se ligando de 3 maneiras diferentes, são 3 tipos de ligações diferentes, com características diferentes, tá? Aí eu botei o exemplozinho aqui da molequinha de H2O, tá? Então, o hidrogênio aqui está se unindo com o oxigênio e tem um outro hidrogênio aqui também se unindo com o oxigênio, formando a molécula de H2O, que é água. Então, são esse 2 que está aqui do lado do H, um pouquinho mais para baixo, significa que são 2 átomos de hidrogênio. E como o oxigênio não está escrito porra nenhuma aqui depois dele, não tem nenhum número, significa que é 1. Só para não ter que ficar escrevendo 1, que é meio óbvio que é 1, então a gente não escreve nada. Então, se não tem número nenhum aqui, é porque é um só oxigênio, tá? Então, esse H2O significa que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Eles juntos formam a molécula de H2O, que é essa bonitinha que você está vendo aqui embaixo. Porque você vê que o átomo de oxigênio é bem mais gordinho do que o átomo de hidrogênio. Ah, e tem um detalhe que eu esqueci de falar. Desculpa, deixa eu voltar aqui para a regra do octeto. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode considerar que para todos os elementos, todos eles querem ficar com elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio. Por que com exceção do hidrogênio? Porque o hidrogênio, ele é meio que um caso à parte, porque ele só tem um elétron, tá? O hidrogênio é o primeiro elemento aqui da tabela periódica. Você vê aqui que o número atômico dele é 1, e ele tem só um elétron. Que lembra que quando o elemento está com a carga neutra, ou seja, te dei um hidrogênio. Se eu não botei carga nenhuma dele, é porque ele está neutro. Tá? Ele está, tipo, carga neutra, carga normal, vamos dizer assim, normal. Se ele está com a carga normal, eu te afirmo com certeza que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mesma quantidade. Então, se na tabela periódica você consegue ver aqui, que está muito pequenininho aqui, mas aqui está escrito 1, tá vendo? Aqui está escrito 1, significa que... Porque lembra que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Como eu disse para vocês, o número atômico é o RG daquele elemento. Então, a tabela periódica te mostra exatamente qual é o número atômico de cada elemento. A gente consegue ver aqui que o hidrogênio tem número atômico 1. Se eu não te dei carga nenhuma, não falei que desse hidrogênio aqui está com carga -2. Se eu não falei nenhuma, é porque ele está normal. Está normal, está neutro. Então, eu consigo afirmar com certeza que esse cara, o hidrogênio, tem a mesma quantidade de elétrons que ele tem de prótons. Então, se ele tem um próton, ele tem um elétron. Então, especificamente para o hidrogênio, ele fica estável se ele ficar com 2 elétrons, tá? Especificamente para ele. Todo mundo quer 8 menos hidrogênio. O hidrogênio só quer 2 elétrons, ele já fica feliz na camada de valência. Ou seja, se ele já tem 1, ele só precisa de 1. Tá? Que aí ele completa 2. Só o hidrogênio tem essa exceção. Tá? Aí você vê aqui já Não, enfim, não dá para ver, eu vou explicar para vocês. Mas lembra disso, só que só o hidrogênio quer 2, o resto todo mundo quer 8. Beleza, vou voltar aqui com as interatômicas. Então, voltando aqui, as ligações interatômicas, ou seja, as ligações entre os átomos para gerar as moléculas, existem 3 tipos que a gente vai passar aqui mais detalhadamente sobre cada um desses tipos. Pode ser ligação iônica, pode ser ligação covalente, pode ser ligação metálica. Aí, a gente tem também o subtipo, né, de ligações intermoleculares, que significa entre moléculas. Então, vocês conseguem ver nessa figura aqui do lado, que são várias moléculazinhas de água ligadas entre si, tá vendo? Elas têm um tracinho ali preto que significa que elas têm um tipo de ligação ali entre elas, que é essa ligação intermolecular, que faz com que se forme a substância água, tá? Que é a substância água que a gente vê, são várias moléculas de água ali dentro ligadas entre si. Tá? Aí essas ligações intermoleculares também existem 3 tipos. A ligação de polo induzido, que também pode ser chamada de força de Van der Waals ou força de London, que são muito escrotos.
Porra, não sei por que existe isso, mas enfim, esses nomes, esses nomes. Enfim, dipolo induzido. O outro tipo é dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E o outro tipo é ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. A gente vai ver cada uma delas aqui, tá? Não fiquem pensando que a gente vai ver cada uma delas aqui, tá? Então, beleza. Vamos primeiro para as ligações interatômicas, ligações entre os átomos. Aí a primeira é a ligação iônica. Vamos estudar então a ligação iônica. Como o próprio nome diz, ligação iônica, já dá para ver que ela acontece entre os íons. Porra, o que era íons mesmo? Já botei um slide aqui para a gente relembrar. Relembrando, o que é o íon? Cara, o íon nada mais é do que você tem lá um elemento, qualquer um, tem lá um elemento. Aí você vira e fala assim, porra, tirei um elétron desse cara. Ou o contrário, porra, fui lá e botei mais um elétron nesse cara, tipo, dei de graça para ele um elétron. Na medida em que você tira ou coloca o elétron desse cara, você vai mexer com a carga dele, porque lembra que eu falei para você, se o elemento tá neutro, ou seja, tá sem carga, tirei lá, porra, o oxigênio, tá lá, oxigênio. Não botei carga nenhuma nele, tá normal, oxigênio normal, tipo, normal. Significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Lembra que eu falei para você? Você afirma com certeza, se aquele cara tá carga neutra, se aquele elétron tá, desculpa, aquele elemento tá normal, eu afirmo com certeza que ele tem a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. O que significa quando eu estou dizendo isso? Lembra que os prótons é carga positiva e os elétrons são cargas negativas. Se eu te digo que o cara tem, quando ele está, tipo, estado fundamental, quando ele está, tipo, normal, carga neutra, se eu te digo que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, no fundo eu estou querendo te dizer que as partículas positivas que ele tem se igualam às partículas negativas, fazendo com que elas se zerem. E aí a carga daquele cara fica zero. Se você vai e mexe na quantidade de partículas negativas que ele tem, seja tirando ou colocando mais, concorda que tem um desbalanço aí da quantidade que você tem de partículas positivas com a quantidade que você tem de partículas negativas. Então, você vai mexer na carga desse cara. Aí, pensa comigo. Você tem lá oxigênio, que eu te dei no exemplo. Oxigênio, estado fundamental dele, bonitinho, normal lá. Acabou de aparecer. Beleza, oxigênio, carga zero. Ele tem a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Aí, como as partículas negativas se equilibram com positivas, se somam e dá zero. Aí eu vou e boto um elétron no oxigênio. Aí pensa comigo. É melhor vocês pensarem do que vocês decorarem, sabe? Pensa comigo. Você deu uma carga negativa para o oxigênio. Ou seja, você deu mais negativo para ele, agora ele tem mais carga tem mais partícula negativa do que partícula positiva, porque você deu mais um elétron para ele além do que ele já tinha. Então você desbalanceou a quantidade de partículas negativas que ele tem. Logo, qual vai ser a carga desse cara final? Se você tem mais partícula negativa do que partícula positiva, tem mais elétron do que próton, a carga desse cara vai ser negativa, porque tem mais elétron. Você deu um elétron para ele, você desequilibrou a quantidade de partículas positivas e negativas. Você aumentou a quantidade de partículas negativas. Então, se você aumentou a quantidade de partículas negativas, quando você fizer um somatório total, vai ficar negativo. Então, esse cara, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai ser um ânion. O ânion é o íon de carga negativa. Tá? Aí você vê que ele fica aqui nesse exemplo, está com xizinho menos. E aí você bota lá, xizinho menos 1, ou xizinho menos 2, com quantidade de elétron que ele tiver, tipo, sobrando, se tiver a mais, além da quantidade de prótons, sabe? Desse desequilíbrio que você fez. Aí vem o exemplo oposto. Agora, ao invés de eu dar um elétron para o oxigênio, finge que eu tirei o elétron do oxigênio. Fui lá e tirei. Desbalanceei de novo a quantidade de prótons e de elétrons que o oxigênio tinha, onde estava bonitinho, equilibrado, se zerando. Agora que eu tirei, eu desequilibrei, deixando ele com mais partícula positiva do que partícula negativa. Então, se você fizer um somatório total, ele vai ficar com uma carga positiva, porque ele tem menos carga negativa agora. Eu desequilibrei a carga do elemento. Então, nesse exemplo que eu dei, quando você tira elétron do elemento, você transforma ele num cátion, deixando ele com uma carga positiva. E aí pode ser mais 1, mais 2, mais 3, independente
depende da quantidade de elétrons que você foi tirando, né? E deixando lá mais prótons sobressaindo sobre os elétrons. Beleza? Tá aí tudo bem? Show. Então, os íons... Beleza. Então, os íons, o que é o íon? É simplesmente quando você mexe na carga do elemento, tirando ou botando elétron. Aí você transforma aquele átomo ali que estava bonitinho em neutro, você transforma ele num ânion ou num cátion. Tá? E aí eu sempre lembrei de ânion e cátion, qual que é positivo e negativo, pensando tipo assim, ânion, parece que tá tipo chorando, assim, ânion, é o cara negativo, só o cara para baixo, ânion, parece que assim, alguém chorando, assim, resmungando, chorando, o cara negativo. O cátion, o cara feliz, o cara tá para cima, o cara tá positivo. Tá? Eu usava isso para lembrar e sempre me ajudou. Que isso? Voltando aqui, então, ligação iônica vai ser a ligação que acontece entre os íons. Então, você vai ter um cátion fazendo uma ligação com um ânion, bonitinha. Tá? Como um exemplo, a gente tem aqui o NaCl, famoso sal de cozinha, cloreto de sódio. E aí, uma coisa importante da ligação iônica é que, além da ligação em si, como eles são íons, acontece uma interação eletrostática. O que é a interação eletrostática? A força eletrostática é a força de ímã. Sabe ímã de geladeira? De, tipo, você tem a parte positiva e negativa do ímã, aí você vira um outro ímã assim de cabeça para baixo, para o positivo grudar no negativo e o outro negativo grudar no positivo, tipo, e aí acontece uma força de ímã entre eles, porque um é negativo e o outro é positivo. Isso é a força eletrostática, é a força de ímã, que é uma força física, né? Não envolve uma força química ali, porra, tô fazendo um negócio químico aqui, uma mistura, não tem nada a ver, é uma força física, tá? Entre coisas com cargas positivas e negativas. Então, como a ligação iônica acontece entre íons, além da ligação em si, você tem essa força eletrostática que faz com que o cátion fique grudadinho no ânion, tá? Porque o cátion é positivo e o ânion é negativo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a ligação iônica, por ter essa força eletrostática acontecendo entre os íons, ela é uma força muito forte, difícil de ser quebrada. Então, quando a gente está falando quando a gente for falar aqui de todas as outras ligações, a ligação iônica é disparada a ligação mais forte que existe. Tá? A ligação interatômica mais forte que existe. Tá, foda-se, o que isso interessa? Interessa quando a gente está falando de estado físico da matéria. Se eu estou querendo esquentar um negócio para transformar alguma coisa líquida em gasosa, se aquela substância tiver ligações iônicas entre os átomos dele, vai ser muito mais difícil eu quebrar. Ou seja, o ponto de ebulição daquele elemento, daquela substância, vai ser muito maior do que uma outra substância que tenha covalências ou metálicas entre si. Tá? A ligação iônica sempre vai ser assim, vai ser muito difícil de quebrar, é muito difícil de você conseguir fazer o negócio evaporar, né, virar gás. Mesma coisa com ponto de fusão, né, é muito difícil você de sólido para líquido. Enfim, então mantenham isso na cabeça, a ligação iônica só por causa dessa força eletrostática de ímã que acontece entre eles. Aí a gente tem um exemplo aqui do Na e do Cl. Aí, suponho que eu estivesse te perguntando assim, porra, o Na e o Cl, como é que vai acontecer essa ligação entre eles? Primeiro que a gente tem que ver assim, cara, o Na, que é o sódio, quantos elétrons esse cara tem? Porque lembra que eu falei para vocês que as reações químicas acontecem na camada de valência. Então, se eu te jogo um elemento e falo assim, porra, qual é a ligação que esses caras fazem? Você tem que ir ver primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ver quantos elétrons ele tem na camada de valência. Como é que a gente vê quantos elétrons ele tem na camada de valência? Porra, você vai ter que fazer aquela distribuição lá do Linus Pauling. Você vai ter que primeiro ver quantos elétrons ele tem. Depois, você vai distribuir os elétrons na distribuição do Linus Pauling. Aí você vai ver qual é a camada de valência e quantos elétrons a camada de valência tem. Então, vamos fazer isso. Sódio, Na. Quantos elétrons o sódio tem? Faço a menor ideia. Como é que eu sei? Então, primeiro, a gente sabe que o Na, por enquanto, sem carga, bonitinho aqui, do jeito que está escrito aqui, sem carga,
ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, né? As mesmas quantidades. A quantidade de prótons, a tabela periódica me diz. Então, eu consigo saber a quantidade de elétrons também pela tabela periódica, né? Considerando que a carga é neutra do sódio que a gente está trabalhando. Aí, se acha o sódio na tabela periódica, está aqui. Bonitinho. Número atômico, 11. Eu já tinha escrito aqui. Número atômico, 11. Como esse sódio que eu escrevi aqui está sem carga, carga neutra, significa que ele tem a mesma quantidade de elétrons. Então, ele tem 11 elétrons. Então, vamos distribuir esses elétrons. Aí, a gente precisa do Pauli. Aí, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por que 3s1? Porque se você somar aqui, ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Se você somar aqui, ó, esse 2 com esse 2 com esse 6, já deu 10, né? 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 1, 11. Pronto, completou 11 elétrons. Então, cara, quando você faz essa distribuição aqui, o que caralho isso significa? Significa que você está dizendo que... Calma aí. Você está dizendo que... Deixa eu mudar a cor aqui. Você está dizendo que existem 2 elétrons, esse primeiro aqui. Existem 2 elétrons na camada 1, subnível S, do sódio. O que significa isso? Cara, é como se fosse, tipo assim, a camada é como se fosse, tipo, o apartamento, o andar do prédio. E o subnível é como se fosse o apartamento. Então, quando eu falo assim, 1s2, eu estou dizendo que existem 2 elétrons, que é esse númerozinho menorzinho aqui, existem 2 elétrons no andar 1, apartamento S, da eletrosfera do sódio. Você está literalmente identificando, assim, como se estivesse, tipo, dizendo onde os caras estão, onde os elétrons estão. Aí depois você diz, tem mais 2 elétrons na camada 2, subnível S. Ou seja, andar 2, apartamento S, tá? Aí existem 6 elétrons no andar 2, subnível ou apartamento P, tá? Subnível P do segundo andar. Aqui é o subnível S do segundo andar, não é o mesmo S do primeiro andar aqui, tá? São S diferentes, subníveis diferentes em camadas diferentes. E aí você diz que tem mais um elétron na camada 3, subnível S. Então você meio que identificou, distribuiu os 11 elétrons do sódio, você identificou na eletrosfera onde que eles estão. Tá? Aí eu te pergunto assim, tá, quem é a camada de valência agora? Qual é a camada de valência? Lembra que a camada são esses números grandes aqui, 1, 2, 2, 3. Subnível são as letrinhas, S, S, P, S. A quantidade de elétrons é esse númerozinho aqui em cima. Então eu pergunto, qual é a camada de valência do sódio? Lembra que a camada de valência é a camada mais longe do núcleo, a camada mais externa. Qual é a camada de valência do sódio? Então, lembra que camada é um número. Não é eu não estou perguntando qual é a camada e o subnível que está o último elétron. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando qual é a camada de valência. Qual é a camada mais externa do sódio? 3. Boa. Por quê? Porque o 3, lembra que a conta das camadas é assim. Você tem um núcleo, aí a camada mais pertinho do núcleo é a camada 1. Mais longe, 2. Mais longe, 3. Mais longe, 4. Mais longe, 5. Mais longe, 6. Mais longe, 7. São só 7, não tem 8 camadas. No máximo, o elemento pode ter 7. Quando eu te pergunto qual é a camada de valência, eu estou te perguntando qual dessas camadas, qual é a camada mais longe que ele tem. Nesse caso aqui, a camada mais longe é a camada 3. Não precisa, você não precisa me responder S1, porque o S é o subnível dentro da camada 3. Mas eu não estou te perguntando, tá, mas cadê? Qual o subnível que os elétrons estão na camada de valência? Não estou te perguntando o subnível, estou te perguntando a camada só. Porque se ele tivesse aqui, eu acho que no cloro a gente vai conseguir ver o exemplo. Porque se ele tivesse uma continuação aqui, se ele tivesse 3S2, 3P, qualquer número, 3P3, suponha, eu te perguntasse qual é a camada de valência, a camada de valência continua sendo 3, independente dos subníveis. Independente se ele tem subnível S, se ele tem subnível P, D, F. Não interessa os subníveis. É a camada que você tem que ver, a camada mais longe. E aí, quando eu te perguntar, aí eu te pergunto, quantos elétrons... Então, rapidinho, só recapitulando, todo mundo concordou que a camada de valência do sódio é a camada 3. Beleza? Todo mundo? Show.
Aí eu te pergunto, quantos elétrons o sódio tem na camada de valência? 1. Boa. Boa, Luísa, Beatriz, Bianca. Show. 1, que é esse cara aqui, né? Ele está na camada 3. Agora fazendo já fazendo quase uma pegadinha aqui. Suponha que aqui estava 3S2, 3P3, no exemplo que eu dei aí, fictício. Finge que está assim, ó. Finge que a distribuição é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, finge que é um 2 aqui, 3P3. Aí eu te pergunto, qual é a camada de valência? Nesse exemplo fictício aqui, a camada de valência é a camada 3. Boa. E quantos elétrons esse exemplo fictício aqui tem na camada de valência? Então, presta atenção, eu não perguntei quantos elétrons ele tem na camada 3 subnível P. Eu perguntei quantos elétrons ele tem na camada. Então, olha a camada inteira, não interessa os subníveis. Pensa que, tipo, andar. Tipo, eu não estou perguntando no apartamento tal, eu estou perguntando no andar inteiro. Quantos elétrons tem? 5. Boa, porque aí você soma esse cara aqui, esse 3 aqui, com esse 2 fictício aqui que eu rabisquei em cima. Isso mesmo, você soma todo mundo naquela camada de valência que você identificou que é a camada de valência. Show? Então, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma... Beleza, voltando aqui, então... Eles são do mesmo grupo, isso. A gente vou te dizer que esse trabalho que a gente tem aqui de fazer a distribuição do Linus Pauling, a tabela periódica, ela te mata esse trabalho. Assim como eu falei, por isso que a tabela periódica é tipo uma tabuada da vida, porque ela te poupa esse trabalho aqui de fazer essa distribuição do Linus Pauling, tá? Mas, infelizmente, no Enem, vocês vão ter que fazer. A não ser que ele te diga qual que é a família, o grupo daquele cara na tabela periódica. Às vezes ele diz, às vezes o exercício diz. Se ele não disser, você vai ter que fazer essa distribuição aqui. Porque só olhando, o número atômico é 11, logo ele tem um elétron na camada de valência, não tem como você tem que fazer a distribuição para você ver com seus próprios olhos quantos elétrons ele tem na camada de valência, tá? Você não consegue deduzir só pela quantidade de elétrons, é impossível. Beleza, então deduzimos aqui que o sódio tem um elétron na camada de valência, né? Que é esse cara que está aqui na camada 3, subnível S. Aí eu te pergunto, lembra que pela regra do octeto, o sódio quer ter 8 elétrons na camada de valência, né? A gente viu aqui que ele tem 1, certo? Aí eu te pergunto, porra, é mais fácil, pensa, o cara quer ficar com 8. É mais fácil ele roubar 7 elétrons da galera aí afora, dos elementos aí por aí, ou é mais fácil ele perder, ele dá para alguém de graça esse 1 elétron aqui, porque olha comigo aqui o exercício. Se ele perder esse cara aqui, finge que ele perdeu esse cara aqui. Quem vai ser a camada de valência agora? Com ele perdendo esse elétron aqui que está perdido aqui na camada 3 sozinho. Se ele perder esse cara aqui, a camada de valência agora vai ser o 2. E quantos elétrons tem na camada de valência? 8. Exatamente, que é esse 2 aqui com esse 6 aqui. Lembra que estou cagando para os subníveis, tá? É isso mesmo. Então, concorda comigo que se ele perder um elétron, ele fica feliz? Porque a camada de valência dele agora, que vai ser a camada 2, vai ficar com 8. Então, ficou feliz. Então, eu te pergunto, é mais fácil para o sódio roubar 7 elétrons dos outros ou dar 1 elétron de graça para os outros? Dá 1 elétron. Muito mais fácil do que ele roubar 7 de alguém. Então, cara, o sódio tá louco para dar esse elétron que tá aqui sozinho para alguém. Tá assim, porra, quem quer. É o cara que tá assim. E aí, pensa comigo agora, pensa no íon que ele vai formar. A partir do momento que o sódio der esse elétron para alguém, quando ele conseguir ficar feliz e se livrou e deu esse elétron para alguém, ele vai ficar com carga positiva ou negativa? Lembra que o elétron é uma partícula negativa. Então, lembra que o sódio, quando ele está em estado fundamental, estado neutro, ele está com quantidade de elétrons equilibrada com quantidade de prótons. Ele vai dar 1 elétron para alguém, ou seja, ele vai diminuir a quantidade de partículas negativas que ele tem. Faz a soma aqui agora. Boa, a Júlia respondeu. Ele vai ficar com carga positiva. Por quê? Porque agora ele vai ter... Quando ele dá 1 elétron para alguém, concorda comigo que ele vai continuar tendo 11 prótons
Só que ele só vai ter, agora, 10 elétrons. Quando ele tem 11 prótons, 11 partículas positivas e só 10 partículas negativas, quando você soma, vai ficar carga mais 1. Que vai estar tipo sobrando, vamos dizer assim, tem um próton a mais do que a quantidade de elétrons. Então, esse cara aqui vai virar o Na, isso quando ele conseguir dar um elétron para alguém, tá? Tô falando já, ele se desfez lá do elétron dele, ele vira o Na mais, ou Na mais 1, mas aí você não precisa escrever mais 1, você pode só deixar Na mais, que já sabe que é 1. Beleza? Todo mundo entendeu? Show. Vamos pro cloro, então, agora. Cloro, aí eu te pergunto, porra, que ligação que o cloro vai fazer? Aí lembra, porra, ligação, você tem que ver a quantidade quantidade de elétrons na camada de valência. Como é que você vê a quantidade de elétrons na camada de valência? Porra, você vai ter que... cara, antes de falar isso, a gente já poderia, só um parênteses aqui, que eu esqueci. Esse trabalho todo que a gente teve aqui para concluir que o sódio ficaria Na mais 1, né, que ele tem um elétron na camada de valência e tal, você, que dessa distribuição do Linus Pauling que a gente fez, você poderia ter matado esse trabalho olhando a tabela periódica, porque olha a coluna, o grupo que o sódio está, coluna 1A. Se está na coluna 1A, grupo 1A, significa que ele tem um elétron na camada de valência, então você não precisaria ter feito essa distribuição aqui do Linus Pauling para chegar a essa conclusão. Só olhar a tabela periódica, você sabe que ele tem um elétron na camada de valência. Sabendo que ele tem um elétron na camada de valência, você iria pensar, porra, é mais fácil ele roubar 7 de alguém, para ficar com 8, ou é mais fácil ele se desfazer desse um elétron que ele tem? É mais fácil ele se desfazer desse um elétron que ele tem. Logo, ele vai dar esse um elétron para alguém. Logo, se ele for dar esse elétron para alguém, ele vai ficar com uma carga positiva, né, porque a quantidade de prótons vai ficar maior do que a quantidade de elétrons nele, então ele vai ficar com a carga positiva de mais 1. Beleza? Agora o cloro. Vamos lá, quero saber do cloro. Aí você fala, porra, cloro, preciso ver lá a quantidade de elétrons que ele tem, fazer a distribuição bonitinha do Linus Pauling e ver quem é a camada de valência dele e quantos elétrons tem a camada de valência. Como é que eu sei a quantidade de elétrons do cloro? Ele, com o estado neutro dele, estado fundamental dele, a quantidade de elétrons são iguais à quantidade de prótons, então você vai à tabela periódica, vê que o cloro tem 17 prótons, né, que significa que ele tem 17 número atômico dele, logo ele tem 17 elétrons. Aí a gente faz distribuiçãozinha eletrônica do cloro. Aí fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Por que 5 e não 6? Porque se você somar aqui, já deu 17. Tá? Você já distribuiu os 17 elétrons, seguindo aqui aquela ordem do Linus Pauling. Aí te pergunto, vendo essa distribuição eletrônica aqui do cloro, qual é a camada de valência do cloro? Camada 3, boa. E quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? 7. Boa. Que aí soma os 2 que estão no subnível S com os 5 que estão no subnível P. Porque não me interessa os subníveis, eu estou falando camada de valência. Então, são 7 elétrons na camada de valência. Aí te pergunto, porra, o cara tem 7 elétrons na camada de valência. Lembra que pela regra do octeto ele quer ficar com 8. É mais fácil ele roubar um elétron de alguém para ficar com 8, ou ele perder esses 7, ele dar esses 7 para alguém e ficar com 8 na camada anterior, né, na camada 2. A Luísa não entendeu, só um segundinho, deixa só as pessoas responderem aqui. Ganhar, dá. Tá, calma aqui. Vou voltar aqui. Luísa, então, lembra que a gente falou que a camada de valência é a camada mais longe. E lembra que a camada é o número, né? Então, quando eu pergunto qual é a camada de valência, a camada 3 é a camada mais longe. Aí eu te pergunto, quantos elétrons tem na camada de valência? Você vê todos os elétrons que estão na camada 3. Ou seja, tem esses 2 elétrons aqui, que estão no subnível S na camada 3, e tem esses 5 elétrons aqui que estão no subnível P na camada 3. Então, o total de elétrons na camada 3 é 2 mais 5, ou seja, 7. Entendeu? Que aí você, quando a gente está falando de camada de valência, você pode dar uma ignorada nos subníveis. Você só olha a camada como um todo. Porque lembra que a camada, ela é como se fosse o andar do prédio. E o subnível é como se fosse o apartamento dentro naquele andar.
Mas eu tô te perguntando quem tá no andar 3, ou seja, todo mundo interessa se ele tá no apartamento S ou no apartamento P. Eu tô te perguntando no terceiro andar. Quantos elétrons tem? 2 mais 5, 7. Beleza? Isso, é a camada. A camada é o número. O subnível que é a letrinha, tá? O subnível é como se fosse um apartamento, a camada é como se fosse o andar. Beleza, são 7 elétrons. Aí ele quer ficar com 8. É mais fácil para ele roubar um de alguém ou dar 7 elétrons por aí para ficar com 8 na camada anterior. É mais fácil roubar um, exatamente, porque, porra, dar 7 para os 8, ele não vai conseguir dar 7 para alguém de uma vez só, ele vai ter que ficar achando vários elementos, porra, te dou um aqui, te dou outro ali, dou outro, vai ter que achar uma galera para ficar dando olhada, é mais fácil ele roubar um de alguém. Show. Então a gente já sabe que o cloro, por ele ter 7 elétrons na camada de valência dele, ele vai querer loucamente roubar um de alguém para ele finalmente completar os 8 e ficar feliz. Aí pensa comigo, o cara tá lá estável, o cloro tá lá estável, mesma quantidade, 17 elétrons, 17 prótons. Ele quer roubar um elétron de alguém. Quando ele roubar um elétron de alguém, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Quando finalmente ele conseguir roubar, então, esse elétron de alguém, ele vai virar um ânion ou um cátion? Qual a carga que ele vai ficar? Boa, ele vai ficar com carga negativa, ou seja, ele vai ficar um ânion. Boa, lembra que o ânion, o cara que tá chorando, assim, ânion, o cara tá chorando, cara negativo, tá? Então, boa. Então, o cloro, a gente já sabe que ele vai ficar com carga negativa. Como ele quer roubar só um, então a carga negativa dele vai ser Cl menos. Aí pode botar menos 1 ou menos, tanto faz, tá? Porque o menos sem número nenhum é porque é menos 1. Tá? Então, a gente já sabe que esse cara aqui vai ficar Cl menos. Então, ó, como a gente já falou aqui, né? Perceba que enquanto o sódio possui um elétron na última camada, o cloro possui 7 elétrons na última camada. O Na, ou seja, o sódio, doa um elétron, vira Na+, e o cloro recebe ou rouba um elétron e vira o Cl-. Aí concorda comigo que a junção desses dois é perfeita? Porque o Na tá louco para se desfazer desse um elétron que ele tem, que nessa figura aqui, nesse desenho aqui, é essa bolinha aqui. Tá? Essa bolinha aqui é o elétron. A gente sempre representa, quando a gente faz esses desenhos assim, os elétrons, que são as bolinhas que a gente desenha aqui, são os elétrons da camada de valência. A gente só desenha aqui os elétrons na camada de valência. Então, o sódio, a gente concluiu aqui que ele só tem um elétron na camada de valência. Então, a gente só desenha uma bolinha. Tá? Ignora os outros restos da quantidade de elétrons que ele tem. Só me interessa a camada de valência. Então, só desenha uma bolinha. O cloro, a gente viu aqui que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente desenha aqui 7 bolinhas. E o sódio está querendo se desfazer desse elétron, e o cloro está querendo roubar um elétron de alguém. Então, quando eles se juntam, é perfeito, porque o sódio fica feliz porque deu o elétron dele para o cloro fica feliz porque roubou o elétron do sódio, os dois ficam estáveis, a partir da regra do octeto, os dois ficam felizes. Tá? Isso é a ligação iônica, uma ligação entre íons, entre um cátion e um ânion. Tá? Um rouba elétron, o outro dá elétrons. Então, acontece essa doação de elétrons, tá? Acontece essa doação de elétrons, tá? E aí, por isso que existe a tal da força eletrostática entre eles, que é a força de íon, porque eles ficam, um foi com carga negativa, o outro foi com carga positiva, então acontece uma força de ímã ali entre eles, fazendo com que a ligação iônica seja a ligação mais forte que existe. Beleza? Aí, quando a gente olha a tabela periódica, lembra que eu falei para vocês que essa coluna 1A aqui, todo mundo que está nessa coluna aqui, tem um elétron na camada de valência. Então, já sabendo olhar a tabela periódica, já te elimina o trabalho de fazer aquela distribuição do Linus Pauling para ver quantos elétrons ele tem, para ver se ele vai querer doar ou receber elétrons, para ver que íon que ele vai formar. Todo esse raciocínio que a gente teve, quando você olha a tabela periódica, já sabe.
porra, essa galera toda aqui que está na coluna 1A tem um elétron na camada de valência, então essa galera toda aqui vai querer se desfazer desse elétron, e se desfazendo, quando eles se desfizerem, eles vão fazer um cátion, carga mais 1. Toda essa galera aqui da coluna 2A tem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, eles têm 2 elétrons. É mais fácil eles roubarem 6 elétrons dos outros para formar 8, ou eles se desfazerem desses 2 para a camada anterior virar a camada de valência e ficar com 8 bonitinho. É mais fácil eles se desfazerem de 2 do que roubar 6, né? Então, essa galera 2A aqui também vai querer se desfazer desses 2 para ficar feliz. Então, essa galera toda aqui, quando se desfizer desses 2, vai formar um cátion com carga mais 2 dessa vez. Aí pula para cá, porque esses elementos do meio aqui a gente dá uma ignorada. A galera aqui da coluna 3A, tá vendo? A família do boro. Tem 3 elétrons na camada de valência. Para eles é mais fácil dar esses 3 elétrons para alguém, para ficar estável, ou roubar 5 elétrons de alguém para ficar com 8. Porra, é mais fácil dar 3, né? Então, a galera da coluna 3A vai querer dar esses elétrons para alguém. Quando eles finalmente conseguirem dar esse elétron para alguém, eles vão se transformar num cátion com carga mais 3. A galera da coluna 4 está meio que no meio do caminho, né? Então, dependendo de quem for o outro elemento que ele pode fazer uma ligação química, ele dá ou rouba elétron, sabe? Porque o 4 meio que dá no mesmo, você perder 4 ou você roubar 4 de alguém. Então, a galera da 4A aqui fica meio em cima do muro. Mas a galera que está 5A, 6A e 7A, concorda comigo que é mais fácil eles roubarem 3, 2 ou 1 elétron dos outros do que se desfazerem de 5, 6, 7 elétrons. Então, essa galera aqui, eles vão sempre querer roubar dos outros. Quando eles roubarem, eles vão formar os íons, os ânions, né? Aí vai ficar menos 3, menos 2 e menos 1. Beleza? Então, a ligação iônica, quando você olha o tabela periódica, ela é um pouco fácil de você visualizar, que aí você pergunta assim, ó, cara, como é que vai se dar a ligação entre uma galera que quer dar e uma galera que quer receber? Só pode ser iônica. Então, tipo assim, se eu te perguntar assim, porra, qual vai ser a ligação entre o potássio, K aqui, e o cloro? Nem precisa pensar muito. Porra, o potássio, ele tá aqui nas colunas iniciais aqui. Esse cara quer dar para os outros. O cloro tá lá na outra coluna lá do outro lado, esse cara aqui quer receber. Eu tenho certeza que a ligação entre eles vai ser iônica. Porra, a ligação entre o bário aqui e, porra, o nitrogênio. Você olha, porra, um tá aqui na coluna 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, o outro tem 5 elétrons na camada de valência, o que significa que esse cara aqui quer se livrar desses 2 elétrons e esse outro cara aqui quer roubar elétrons dos outros. Então, com certeza, a ligação que vai acontecer entre eles é iônica. A luz se perdendo assim mesmo. Não, porque é o seguinte, essa coluna aqui, 5A, significa que essa galera toda aqui tem 5 elétrons na camada de valência, certo? Se eles têm 5 elétrons na camada de valência, pensa, eles querem ficar com 8, né, regra do teto. É mais fácil para eles roubarem 3 para formar 8 de alguém, ou eles darem 5 para alguém para ficar com 8 na camada anterior. Porra, entre roubar 3 e perder 5, é mais fácil para ele roubar 3. Certo? Quando ele finalmente consegue roubar elétron dos outros, a gente chegou à conclusão lá que nisso que ele rouba, ele fica com mais partícula negativa e forma um ânion. Ou seja, ele vai ficar com uma carga negativa. Aí, qual a carga negativa que ele vai ficar? Ele vai roubar 3 de alguém. Então, ele vai ficar com 3 elétrons a mais do que a quantidade de prótons que ele tinha antes. Então, a carga que ele vai ficar, quando você somar tudo, vai ficar menos 3. Tá? Então, o nitrogênio, quando ele faz uma ligação iônica com alguém, ele rouba 3 elétrons de alguém, aí não interessa de quem, que pode ser o sódio, o lítio, o berílio, pode ser qualquer um. O nitrogênio, quando ele roubar 3 elétrons de alguém, ele vai ficar com a carga N-3. Nitrogênio menos 3. Porque ele roubou 3 elétrons de alguém. Que aí ele completou 8 na camada de valência dele e ficou feliz. Tá? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, quem está na coluna 6A
vai querer roubar 2 elétrons de alguém. E quando ele finalmente conseguir roubar 2 elétrons de alguém, ele vai virar um ânion com a carga -2, porque ele roubou 2 elétrons de alguém. Tá? Então, ele ficou com mais 2 partículas negativas, além dos prótons que ele já tinha. Então, ele fica com mais 2 partículas negativas. Lembra que o elétron é negativo, então ele fica desequilibrado. Né? Tem mais elétron do que próton, então ele fica -2, né? Se somar. Tá? E aí, a galera do 7A, como a gente viu, o cloro está aqui, coluna 7A. Eles vão querer roubar um elétron para completar 8. Eles vão ficar com a carga -1, tá? Porque eles só precisam roubar 1. Beleza? Show. Então, a ligação iônica, ela acontece, a gente diz que ela acontece entre metais e ametais na tabela periódica. Tá vendo que tem uma diagonal aqui marcada de cinza escurinho aqui? Essa diagonal é mais ou menos o que separa os metais, que são toda essa parte aqui da esquerda, aqui até essa diagonal, são os metais na tabela periódica, e da diagonal para a direita são os ametais. Então, para simplificar, a gente diz que a ligação iônica acontece entre metais e ametais, que, em outras palavras, seria a ligação iônica acontece entre a galera da parte da esquerda da tabela periódica e a galera da parte da direita da tabela periódica. Tá? Porque a galera da parte da esquerda é a que quer dar os elétrons, a galera da parte da direita é a que quer roubar os elétrons dos outros. Beleza? Entendemos ligação iônica. Exemplinho aqui, que é como é que a gente monta, beleza, entendi que um vai formar ânion, um vai formar cátion, mas como é que eu formo a molécula? Como é que eu vou saber qual é a molécula final? Vamos dar um exemplo aqui. Alumínio e bromo. A gente usa aqui a regra do X, que eu particularmente chamo de regra do X-Men. Tá? Por isso eu botei o X-Men aqui do lado. Que é a regra do X. Aí eu vou ensinar para vocês. Então, te pergunto, qual exercício aqui, questão do Enem, qual a ligação, aí tem o texto lá, não sei o que, os caras 4 lá, que o Enem sempre gosta de fazer a porra de um texto enorme, aí, no final, a pergunta é, qual é a ligação que acontece entre alumínio e bromo? Esses 2 caras aqui. Aí, você tem a opção de ver a quantidade de elétrons que ele tem, fazer a distribuição dele nos paus, nos caras 4, não sei o que, finge que você tem a tabela periódica, tá? Finge que temos a tabela periódica em mãos. O que você vai ver? Você vai ver, quantos elétrons o alumínio tem na camada de valência? Não sei, como é que eu faço para saber? Vê em que coluna que ele está. O alumínio está aqui, ó, coluna 3A, você vê? Aqui embaixo do boro. Não por nenhum, né? Coluna 3A, não sei se vocês conseguiram ver, mas confia em mim, está na coluna 3A. Se ele está na coluna 3A, qual é o íon que o alumínio vai formar? O que ele quer fazer com esses 3 elétrons que ele tem na camada de valência dele? Qual vai ser o íon que ele vai formar no final? Mas como eu vou saber se ele quer roubar ou dar elétron para alguém? Então, vê pelo que é mais fácil. Se ele tem 1, 2 ou 3 elétrons, ele vai sempre querer perder esse 1, 2 ou 3 elétrons. Se tem 4, aí o 4 é meio em cima do muro. Nunca vai ter um exercício com 4. Pode desconsiderar 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 1, 2 ou 3, ele vai querer se desfazer desse 1, 2 ou 3. Se ele tem 5, 6 ou 7, ele vai querer roubar 3, 2, 1. Ele vai querer roubar, se ele tiver 5, ele vai querer roubar 3 para formar 8. Se ele tiver 6, ele vai querer roubar 2 para formar 8. Se ele tiver 7, ele vai querer roubar 1 para formar 8. Então, dependendo de quantos ele tiver, você vê o que ele vai querer fazer. Você vai querer roubar ou dar. Então, o alumínio aqui, a gente viu que ele tem 3, porque ele está com 3A. Então, ele tem 3 elétrons. É mais fácil ele roubar 5 ou se desfazer desses 3? É mais fácil ele se desfazer desses 3. Então, ele vai se desfazer desses 3. Qual íon que ele vai formar quando ele se desfizer desses 3? Aí pensa lá no equilíbrio de prótons e elétrons. Ele vai se desfazer de 3 elétrons. Ele vai diminuir aqui a quantidade de elétrons que ele tem. Qual vai ser o íon que ele vai formar? Positivo, boa. E qual a carga?
mais quantos elétrons que ele vai perder? 3. Boa. Então, o alumínio está na família 3A, que significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência, que significa que ele vai querer dar esses 3 elétrons para qualquer pessoa. Quando ele der esses elétrons para essas 3 pessoas, ele vai formar uma carga positiva, um íon positivo, né, porque ele perdeu 3 partículas negativas, então a quantidade de prótons ficou maior. Os prótons são positivos, então o elemento como um todo fica com aquele átomo, né, que a gente está falando aqui, fica com uma carga positiva e vai ficar com a carga de mais 3, porque 3 elétrons foram dados, 3 elétrons que saíram fora, foram doados, né? Então, o alumínio, o íon que ele vai formar é alumínio mais 3, Al mais 3. Aí agora, bromo. A gente procura a tabela periódica, o bromo está na família 7A. Bromo, família 7A. Te pergunto, qual íon o bromo vai formar? Lembra, ele está na coluna 7A, o que significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil para ele perder 7 elétrons, dar 7 elétrons para alguém, ou roubar um. Roubar um, mais fácil. Então, ele vai querer roubar um. Quando ele roubar esse um, qual íon que ele vai formar? Menos um. Boa. Por que menos? Porque ele vai roubar um elétron para alguém. Então, ele vai ficar com mais carga negativa nele do que as quantidades de carga positiva que ele tem. Então, no somatório total, ele vai ficar com uma carga negativa. E menos um, porque ele só roubou um. Se ele fosse roubar 2, ele ficaria com menos 2. Se ele fosse roubar 3, ele ficaria menos 3. Então, o bromo vai ficar com a carguinha menos 1. Show. Aí, qual é a regra do X-Men? A regra do X-Men é simplesmente para você formar a molécula final, depois que você identifica os íons que vão ser formados nessa ligação, você faz esse X aqui. E aí, tipo, esse 3 que está aqui no alumínio vem para cá embaixo do bromo, e o 1 que está embaixo do bromo vem aqui para trás, para baixo do alumínio. E aí, como é 1, você não precisa escrever aqui o 1, você pode deixar sem nada. Então, a molécula que se forma no final é AlBr3. Tá? Então, a gente fez a regra do X-Men aqui, que é mais fácil para você conseguir formar a molécula final. Então, a molécula final é formada por um átomo de alumínio e 3 átomos de bromo. Por que isso? Faz sentido? Faz, cara, porque olha só, o alumínio, você chegou à conclusão que ele quer dar 3 elétrons para alguém, porque ele quer se desfazer de 3. Só que o bromo, ele só quer roubar 1. Então, porra, quando o alumínio der 1 elétron para o bromo, esse bromo já ficou feliz, não quer mais nada. Aí o alumínio tem que chamar outro bromo. Fala, porra, outro bromo, outro átomo de bromo aqui, tu quer um elétron? Aí outro átomo de bromo fala, porra, quero. Aí depois o alumínio vai ter que chamar outro bromo. Então o alumínio precisa de 3 bromos para ele dar 1, 2, 3 elétrons. Tá? Então, para formar a molécula vai ser só um átomo de alumínio e 3 átomos de bromo. Sacaram? É que no outro exemplo aqui eu tenho um desenhozinho bonitinho. Olha só, agora esse exemplo aqui, vamos fazer esse exemplo aqui, esse exemplo que eu tenho o desenho, dá para enxergar melhor. Agora, ligação entre alumínio e oxigênio. De cara, se eu te perguntar assim, porra, me diz aí qual é a ligação química, ligação interatômica que acontece entre o alumínio e o oxigênio. Aí, porra, tu tá com a tabela periódica em mão, tu vê, caralho, cadê o alumínio? O alumínio tá aqui, 3A. Cadê o oxigênio? 6A. Porra, alumínio quer dar, oxigênio quer receber. Ligação iônica. Se fosse, precisa nem fazer nada. Tá? Lembra porra, que a ligação iônica é entre a galera que quer dar e a galera que quer receber. Tá? Ligação iônica é entre a galera que quer dar e a galera que quer receber. Beleza, vamos ver, então, vamos ver qual a molécula final da ligação entre alumínio e oxigênio. O alumínio a gente já tinha visto aqui que ele forma o íon mais 3. Qual o íon que o oxigênio forma? Aí, porra, vamos achar o oxigênio aqui na tabela periódica. O oxigênio está aqui, coluna 6A, bonitinho. Oxigênio, coluna 6A. Ou seja, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para formar 8, ele precisa roubar 2 ou dar 6. Então, ele vai roubar 2, mais fácil.
Aí, qual íon que ele forma? Aí já responderam ali, íon -2. Boa, ele forma o ânion, oxigênio -2. Muito bom, porque ele vai roubar 2 elétrons de alguém. Quando ele finalmente roubar esses 2 elétrons de alguém, ele fica com a carga -2. Show. Aí, regra do X-Men. Você já viu aqui quais são os íons que se formam. Regra do X-Men. Trago essa carguinha 3 para baixo aqui do quantidade de oxigênio, essa carguinha 2 para a quantidade de alumínio. Viu aqui que acontece o X aqui? Aí a molécula final, te afirmo com certeza que a molécula final é a L2O3. Ou seja, para fazer essa molécula bonitinha, para todo mundo ficar feliz, não ficar ninguém no vácuo, precisam de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Eu coloquei a imagenzinha que dá para ver melhor. Essa aqui é a estrutura de Lewis, que é aquela estrutura com os eletrõezinhos desenhados bonitinho com as bolinhas. Aí lembra que as bolinhas que a gente desenha são os elétrons da camada de valência. O alumínio, como ele está na 3A, ele tem 3 elétrons de valência, então a gente desenha aqui 3 bolinhas. O oxigênio está na 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, a gente desenha 6 bolinhas. Aí você faz a ligação entre eles, né? Porra, esse 3 aqui, o alumínio quer dar, né? Então esse cara aqui vai dar esse elétron para ele, vai dar, vai dar esse segundo elétron aqui para ele. Quando o alumínio der esses 2 elétrons para o oxigênio, esse oxigênio que tá feliz já, completou 8. Falou, foda-se, não quero mais nada. Porra, mas sobrou um aqui do alumínio. Aí o alumínio vai ter que chamar outro átomo de oxigênio. Fala, porra, chega aí. Aí deu mais esse aqui para esse cara. Agora o oxigênio tá com 7. Porra, aí o alumínio ficou feliz. O oxigênio não, ficou com 7. Aí ele fala, porra, calma aí. Aí chama um outro alumínio. Aí o alumínio vai e completa esse oxigênio aqui. Aí agora esse oxigênio aqui ficou feliz. Esse cara aqui tá feliz, ficou com 8. Só que, porra, esse alumínio aqui ficou no vácuo, ele sobrou 2. Aí chama um último oxigênio para dar esses últimos 2 aqui para esse cara. Aí agora tá todo mundo feliz, alumínio feliz, esse oxigênio feliz. Todo mundo ficou com 8. Vocês viram? Só que, porra, desenhar isso aqui é uma merda, né? Porque aí você tem que ficar desenhando a bolinha, ficar vendo, porra, dei aqui, completou 8, sobrou 1, dei aqui, sobrou, porra, chama outro átomo, não sei o quê. Desenhar isso é uma merda. A regra do X-Men serve para te facilitar de você ter que fazer esse esquema, desenhar isso aqui para você conseguir enxergar quantos átomos você precisa de cada elemento para fechar a molécula, para todo mundo ficar feliz. A regra do X-Men te facilita. Você só precisa identificar os íons que vão ser formados e fazer esse X aqui, cruzar, usar o númerozinho da carga, só o númerozinho da carga e trazer aqui para baixo. Tá? Então, a gente já tinha visto aqui pela regra do X-Men que a molécula final a ser formada ia ser a L2O3, ou seja, 2 átomos de alumínio com 3 átomos de oxigênio, conforme o desenho aqui. Só que a gente chegou a essa conclusão usando a regra do X-Men sem precisar fazer o desenho. Beleza? Todo mundo entendeu? Isso é só para facilitar na hora de te perguntarem, me diz aí que molécula é formada entre a ligação entre, sei lá, o cálcio e o flúor. Aí você vê lá, pô, cálcio tá na flúor tá do lado direito, vai ser ligação iônica. Qual vai ser a ligação formada? Você vê lá qual íon que o cálcio vai formar, qual íon que o flúor vai formar, faz a regra do X-Men, pega o númerozinho, bota ali embaixo, o númerozinho ali embaixo, é a molécula final. Beleza? Então tá, concluímos ligação iônica. Aí fica faltando as outras. E aqui só esse último slide sobre ligação iônica e eu encerro a aula. A aula que vem era de outra matéria, mas como eu não consegui terminar aqui ligações, eu vou continuar na aula que vem dando ligações, tá, gente? Por favor, não faltem. E aí só o último ponto aqui de ligação iônica, que na verdade é que aqui são as características dos compostos químicos formados pela ligação iônica. Mas a única coisa que importa aqui é isso que está em negrito, que a gente tinha falado para vocês no início. A ligação iônica é a ligação mais forte que existe, então é a ligação mais difícil de quebrar. Então, por ela ser mais difícil de quebrar, os pontos de fusão e de ebulição delas são muito altos, muito altos. Então, é uma merda para você conseguir mudar o estado físico dela, sabe? Transformar de sólido para líquido e de líquido para gasoso, justamente por causa da força da ligação. E eu estou falando isso para vocês porque às vezes caem umas questões perguntando assim, te dá uma tabelinha lá com várias moléculas
e o ponto de fusão das moléculas, o ponto de ebulição ou de fusão das moléculas, e aí uma molécula tá, tipo assim, ponto de fusão alto pra caralho. Aí a pergunta, tipo, te pergunta assim, por que aquela molécula tem um ponto de fusão alto? Quando você vai analisar, aquela molécula é a única que tem ligações iônicas entre os átomos. O resto é tudo ligação covalente ou as outras porra lá. Aí a resposta é essa, porque aquela molécula é a única, ela tem um ponto de ebulição extremamente elevado comparado com o resto, porque ela tem ligação iônica, que é uma ligação extremamente forte. Beleza? Isso costuma cair, por isso que eu estou repetindo isso mesmo, que isso costuma cair. Tá? Então, beleza, valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Participem na aula que vem, que aí a gente continua a matéria e tem uns exercíciozinhos no final, tá? E depois eu deixo uma listinha de exercícios lá na plataforma. Aí fico à disposição aí para vocês quiserem mandar mensagem no WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Show, valeu, gente. Beijo, prazer. Valeu, muito obrigado, professora. Bom descanso para você. Para vocês também. Muito top. Falou. Valeu. Valeu.